Canal Busologia Explorer Brasil, trazendo mais uma edição do nosso boletim rodoviário no dia de hoje. Hoje, 19 de março de 2026, aí, o nosso boletim rodoviário do canal Busologia Explorer Brasil, trazendo as notícias do mundo rodoviário para você, do mundo do transporte, para você que gosta, que é apaixonado pelo mundo do transporte rodoviário de passageiros, trazendo aqui mais uma edição do nosso boletim rodoviário para você. Alta do diesel pressiona empresas de ônibus e já provoca redução de frota em cidades brasileiras. A recente escalada no preço do diesel voltou a pressionar o setor de transporte de passageiros, o combustível principal fonte energética da maioria das frotas de ônibus, urbanos e rodoviários do país, vem registrando sucessivos reajustes que impactam diretamente os custos operacionais das empresas, desde pequenos operadores até grandes grupos de transporte. Nas últimas semanas, o preço do diesel nas distribuidoras registrou aumento de cerca de 0,38 centavos por litro, reflexo da alta internacional do petróleo e de ajustes no mercado interno de combustíveis. O movimento elevou os custos operacionais do transporte rodoviário e reacendeu o debate sobre os subsídios e reequilíbrio econômico dos sistemas de transporte público. Especialistas do setor apontam que o diesel é um dos principais componentes da estrutura de custos do transporte coletivo. Qualquer variação no preço do combustível acaba sendo rapidamente sentida pelas empresas, impactando o custo por quilômetro rodado e pressionando a sustentabilidade financeira das operações. E cidades já enfrentam redução de frota e risco de paralisações. Os impactos da alta do combustível já começaram a aparecer em diferentes regiões do país. Em algumas cidades, operadores do transporte público avaliam reduzir a frota ou rever a oferta de viagens, diante do aumento dos custos. Em Teresina, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsitos, CETRANS, alertou que a alta do diesel pode provocar redução da frota de ônibus em circulação. A situação levou o órgão a iniciar reuniões com empresas operadoras para discutir medidas emergenciais para manter o sistema funcionando. Já em São Luís, no Maranhão, o Sindicato das Empresas de Transporte informou que a elevação aproximadamente de 25% no preço do diesel tornou inviável manter toda a frota em operação, levando à redução temporária de ônibus nas ruas. Situação semelhante também vem sendo monitorada em Porto Alegre, onde empresas de transporte coletivo avaliam solicitar aumento de subsídio municipal para compensar a elevação do custo do combustível, que em alguns postos já supera os R$ 8,00. Governo federal reage à alta dos combustíveis. Durante o avanço dos preços, o governo federal anunciou medidas para tentar conter os impactos do diesel na economia, incluindo a redução temporária de tributos federais e ações voltadas ao equilíbrio do mercado de combustíveis. A comentar o cenário, o presidente da República afirmou que o governo busca evitar que a alta internacional do petróleo seja totalmente repassada ao consumidor brasileiro. Nos últimos dias, uma fala do governante também gerou repercussão nas mídias sociais. Em um discurso sobre hábitos de saúde e sedentarismo, Lula afirmou que as pessoas deveriam caminhar mais em trajetos curtos, dizendo que muitos brasileiros usam o carro até para distâncias pequenas. O trecho acabou sendo associado nas mídias sociais à alta do preço da gasolina e do diesel. Então, olha suas palavras. Abre aspas para o atual presidente. O cara vai comprar pão, vai de carro, vai na farmácia, vai de carro, anda pouco, tem que aprender que andar faz bem, declarou o governante durante o discurso. No entanto, a assessoria do governo defende que a fala ocorreu em um contexto de incentivo à atividade física, não como uma resposta direta ao aumento dos combustíveis. Dependência do diesel mantém o setor vulnerável. Apesar das medidas anunciadas, especialistas avaliam que o transporte brasileiro continuará sensível às oscilações do diesel, enquanto o combustível permanecer como principal fonte energética da frota nacional. O transporte rodoviário domina a mobilidade no país e grande parte dos sistemas urbanos e intermunicipais depende quase exclusivamente do diesel para operar. Com isso, aumento no combustível
tende a provocar um efeito em cadeia, afetando contratos de concessão, subsídios públicos e estrutura tarifária do transporte coletivo. Nesse contexto, o debate sobre a diversificação energética, incluindo a eletrificação da frota e outras tecnologias de baixa emissão, volta a ganhar força como alternativa de longo prazo para reduzir a dependência do diesel e aumentar a resiliência econômica dos sistemas de transportes. Bom, gente, então essa aí foi a matéria de hoje, né, que a gente está trazendo para vocês aqui hoje. E aí a gente pode analisar de várias formas, né, todo esse cenário de caos que está se desenhando, que está se instaurando aí no país, no mercado do transporte público, do transporte coletivo, tanto no transporte urbano como no transporte rodoviário. Então a dependência do diesel realmente é muito, quase que total. E com certeza esses aumentos, todo esse cenário aí de caos vai impactar diretamente o setor de transporte rodoviário e urbano. Então não existe alternativa. Eu acredito que a posição, a situação dos que fazem o transporte coletivo é a mesma dos caminhoneiros, né? Então, assim como o caminhoneiro está sendo inviável a atividade de caminhoneiro, porque quando você vai tirar os custos da viagem, né, principalmente o diesel que consome a maior parte do custo, você vai ficar com quase nada. E no fim, em algumas situações, o caminhoneiro vai estar pagando para trabalhar. Então a mesma coisa acontece com essas empresas. Essas empresas, devido a essa dependência e essa escassez do diesel, ela vai se tornar inviável, porque vai gerar um prejuízo e a empresa vai estar pagando, né, para ir trabalhar, para colocar o ônibus para rodar. Então, assim, realmente é uma situação muito complicada que vai afetar todos, né, todos os usuários desse modal de transporte. E com certeza aí quem tem passagem marcada, né, no setor rodoviário realmente tem que se policiar, tem que se olhar aí direitinho, reagendar ou desmarcar, ou então se for viajar logo, né? Já a questão do transporte urbano é mais complicada, porque você depende diariamente desse tipo de transporte para chegar ao trabalho, para ir à escola, para voltar para casa. Então a situação do transporte urbano ela é muito mais complexa do que a rodoviária, né? Porque o rodoviário você pode desmarcar, você pode cancelar, você pode reagendar, né? Você pode ter o valor estornado, mas a questão do transporte urbano realmente é muito delicada. E aí onde vai estar o caos, né? É aí onde vai estar instalado o caos. Então a gente sabe que tanto as empresas rodoviárias quanto as empresas de transporte urbano, na pandemia elas passaram por uma situação muito difícil, né? Eu acredito que todos os setores, né, que até o setor aéreo, né, teve que armazenar avião, teve que arrumar local para armazenar avião. Então, assim, a situação é muito difícil e essa situação, esse caos global devido à questão do diesel, né, eu acho que vai ser algo global, entendeu? Eu acho que vai ser algo muito semelhante ao que aconteceu na pandemia. Então eu acho que a gente pode se preparar aí, o setor de transporte, né, os usuários, passageiros. A expectativa realmente é que se esse conflito não se resolver o mais rápido possível aí, e essa coisa se estender por mais tempo, nós estaremos vivendo algo semelhante ao que ocorreu em 2020 aí na pandemia. E a gente não sabe se depois disso, depois dessa crise, as empresas vão conseguir se manter. Porque a gente percebe o quê? A gente percebe que principalmente as empresas de coletivo, né, de urbano, elas quando passaram por essa crise da pandemia, muitas ficaram totalmente inviáveis, né? Tiveram que reduzir frota, né? Estão só ali mesmo para cumprir o contrato de concessão, porque eles são obrigadas a cumprir, né? Mas a primeira oportunidade que tiver de entregar a concessão, com certeza elas o farão. Então isso está acontecendo em vários municípios aí do Brasil, em algumas regiões metropolitanas, e é algo que vai se estender. Então, para o setor de transporte, essa crise do diesel é a mesma coisa do que aquela crise da pandemia. Então vamos aguardar, torcer aí para que o conflito se encerre e as empresas possam restabelecer as suas operações, né, de acordo com o que elas sempre fizeram, né, de acordo com o serviço que elas sempre prestaram para a sociedade de seus municípios e de suas regiões metropolitanas. Então essa foi a notícia de hoje, essa é a nossa análise e a gente... Para que você tenha mais notícias como essa, né, a gente pede a você que se inscreva no nosso canal Busologia Explorer Brasil. Você também pode curtir, meter o dedo no like aí, comentar e interagir conosco aqui no canal. Sua participação e sua interação é muito importante para nós. Mas não se esqueçam de se inscrever e dar uma força aí para o nosso canal que está começando agora. E a gente quer fazer com que o canal cresça e chegue a mais pessoas que são apaixonadas aí pelo mundo rodoviário de transporte. Então hoje...
19 de março de 2026, essa foi mais uma edição do nosso Boletim Rodoviário para você, canal Busologia Explorer Brasil.